Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio 1 do podcast O Marketing Bem Feito. E a convidada para iniciar essa série é uma peça-chave essencial no contexto de quem deseja construir uma trajetória profissional de sucesso e se tornar uma referência na sua área de atuação. Camila Carniel, fotógrafa, expert em fotografar personalidades famosas, inclusive, que estampam campanhas publicitárias espalhadas por Santa Catarina, inclusive outros estados. Revista Vogue, Caras, Jornal Estado de São Paulo. E com muito orgulho também é a profissional que tem produzido os meus ensaios e de clientes médicos que eu atendo. Abriu seu estúdio com 18 anos, já são 9 anos de atuação, e eu vou listar aqui alguns dos famosos clicados por ela. Zezé de Camargo, Débora Seco, Cláudia Raia, o empresário Luciano Hang, Paulo Musi, Eduardo Costa, Paulo Zulu, Marcos Piangers e o jornalista William Wack também. Agora, especialmente, o seu trabalho está rodando o Brasil com a campanha de um dos maiores fenômenos, né, do futebol mundial, através de uma das maiores construtoras do país, e é uma referência aqui para Santa Catarina, a FG Empreendimentos, que é com a família Veiro, né, Dona Dolores e a Kátia, mãe e irmã do jogador Cristiano Ronaldo. Então, quem passar por algum aeroporto e ver essa campanha, as fotos são dessa profissional, que está aqui hoje para compartilhar, né, tudo que ela sabe sobre o poder, né, da fotografia e da imagem na construção de um posicionamento de alto valor, inclusive para médicos e profissionais que atuam na área da saúde. Então, seja bem-vinda, Camila. Já quero iniciar te perguntando, como foi que você, tão jovem, né, passou a ser uma fotógrafa de referência a ponto de uma construtora de tanta importância no nosso país ter te convidado para fazer uma campanha com a família Aveiro, com o fenômeno Cristiano Ronaldo? Então, gostaria de começar aqui agradecendo, então, a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. É uma oportunidade muito grande. Sempre falei para ti que admiro muito você como profissional. E assim que você compartilhou essa ideia do podcast, eu achei maravilhosa. Então, foi um privilégio muito grande. Fiquei um pouco surpresa de ser a primeira convidada para o primeiro episódio aqui do podcast, mas com certeza é uma honra muito grande. Então, gostaria de começar agradecendo a você. E com certeza já vai ser já é um sucesso muito grande. Então, sobre a FG, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu já sou fotógrafa, então, há 9 anos, como você comentou. E comecei... na verdade, eu digo que a fotografia me escolheu, porque eu fazia pré-vestibular de medicina na época, e bem focada desde o 9º ano do ensino médio, fazendo cursinho e sempre estudando. E aí o pastor da igreja chegou para mim em um dos eventos e falou para mim que precisava que eu cobrisse um evento. E aí, nesse evento, eu falei, não, mas pastor, nunca peguei uma câmera na mão. E ele falou, não, te dou a câmera da igreja e você só clica. E aí, eu falei, então, beleza. Em 2 meses depois, o meu irmão me emprestou dinheiro, sempre me apoiou muito. Comprei minha primeira câmera, semi-profissional na época. E 4 meses depois, também com muito apoio do meu irmão, Ricardo, sempre foi trabalhando na área de marketing, publicidade. Então, eu brinco que eu também cresci com o Photoshop do lado, que ele sempre mexeu. E então, eu comecei... nessa época ali, 4 meses depois, eu já estava com o estúdio montado. E então eu digo que foi Deus que me deu esse dom assim de fotografar, e já fotografei muitas coisas na vida até chegar onde eu estou hoje. Já fotografei recém-nascido, casamento, a gente fazia acompanhamento, tinha estúdio em Chapecó. E há 4 anos atrás eu me mudei para Porto Belo, aqui em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina. E na época eu lembro de deixar nas mãos de Deus, pedir assim, Deus, me conduza para onde o Senhor quiser que eu vá, eu não vou escolher nenhum nicho, onde você achar que é melhor eu vou seguir. E na época eu me inscrevi para fotografar de graça um evento que ia ter no Simpla. Era um evento de mulheres. Aí me inscrevi no aplicativo, vi quem estava organizando e chamei a organizadora do evento. E ela... Aí fui lá, fotografei, era um evento para mulheres de empoderamento, muito legal, que era a Mi que estava organizando, a Michelle. E Mi, se você assistir aqui, você sabe toda a minha gratidão por você. E então ela era a pessoa que era do marketing da FG. Na época foi
o meu primeiro cliente, basicamente, né? Então, a FG foi a primeira cliente que eu tive aqui em Balneário Camboriú. E logo toda a trajetória, todo o portfólio aí, na época, né, já tinha um caminho andado assim na fotografia, já tinha bastante experiência com estúdio, e aí eu comecei a ter esse contato com a FG. A história é um pouco longa, tem a ver com o começo da minha da minha história, então eu gosto de contar assim. E então a FG sempre foi um parceiro assim muito grande, eu tenho um carinho imenso, uma gratidão imensa assim pela empresa. São pessoas incríveis, assim, uma visão de se destacar no mercado mesmo. E então ser escolhida para registrar a campanha do Cristiano Ronaldo foi, nossa, um privilégio gigantesco, assim. O pessoal da Escala Metro entrou em contato comigo, foi assim, do dia para a noite. Foi bem rapidinho. Ah, Camila, eles estão por aqui, vamos fazer as fotos. E aí, eu tinha livre esse final de semana que a gente fez as fotos, a gente criou rapidinho, fez assim a campanha maravilhosa. Tinha 2 horas, acho que era para fazer a produção toda, e nessas 2 horas elas duas tinham que ser maquiadas. Então, entre esse tempo de 2 horas entre maquiagem e produção, a gente criou essas imagens que tá todo mundo vendo aí nessa região de Balneário Camboriú. Não só Balneário, também vi em vários lugares, né? Inclusive, ela rodou uma campanha de nível nacional, né? Então, acho que, com certeza, assim, deve ser muito legal você passar e ver outdoor, ver em todos os pontos de contato que a campanha está rodando o teu trabalho, assim como outros que você já fez também, não só da família Aveiro. E eles são pessoas legais, assim, a gente tem essa curiosidade, né? Como que eles são. Sim, são demais. Assim, eu digo que eu sou muito abençoada. Todas as pessoas que eu fotografo, assim, não só famosas, são pessoas maravilhosas, assim. Então, eu sempre digo, a gente tem uma visão de famoso ser um pouco inacessível, de ser mais distante, assim. Mas quando a gente tem essa proximidade de conversar com eles mais pertinho, a gente quebra esse tabu, né? E vê que eles são pessoas como nós, né? São pessoas aí que têm um talento maravilhoso, que estão no lugar que estão hoje por se destacar muito, né, por lutar, né, são merecedores de estar onde estão hoje. Mas quando a gente tem esse contato e vê que são pessoas como nós, de simplicidade, humildade, de conversar, de brincar, é incrível, assim. A Kátia e a Dolores são amores de pessoas, assim. Eu até tenho uma foto agarrando, assim, a Dolores, porque ela é uma pessoa muito, muito amável. A Kátia também muito brincalhona, muito legal, assim. Foi Não, e olha que incrível. coincidência, eu também tive a oportunidade de fazer um trabalho com a família Aveiro. Eles construíram um restaurante em Gramado, e na época, uma amiga minha, que era da minha cidade, Poliana, ela era arquiteta, e foi quem fez, né, o restaurante, e eu tinha uma revista e um anuário de arquitetura e construção, e aí nós conversamos e acabamos indo lá fazendo as fotos, e, né, do Nossa. restaurante, que era todo temático, assim, português, né, com referências para a família, tinha o espaço do jogador também, do Cristiano lá dentro, foi muito bacana. Quando eu vi, pensei mais um ponto de identificação com a Camila aí, que legal. Camila, para a Muito gente legal. falar um pouquinho sobre a questão da área médica, né? Uhum. Porque um dos fatores, né, que me fez buscar por você como profissional, além de fazer fotos para mim, também eu estava à procura de uma profissional para indicar para os médicos que eu estava, né, atendendo e atendo até hoje, né? Profissionais que atuam hoje nas redes sociais. E aí, sempre, né, dentro desse trabalho do marketing que eu faço, a fotografia é um dos primeiros pontos, né, primeiros materiais que a gente precisa fazer. Porque quando a gente fala de uma produção de conteúdos hoje, ou é vídeo ou é fotografia, né? E a maioria dos profissionais, né, quando a gente inicia esse trabalho, ou tem fotos de muitos anos, ou não tem fotos produzidas de forma estratégica e intencional, né? Eu sempre bato nessas teclas, né, nessas duas referências, porque dentro do trabalho que eu realizo, sempre dou essa orientação, né, de fazer a produção de fotos, trazendo, através da imagem, a vida real do profissional dentro do consultório. Fotos também que ajudem a gente a fazer um trabalho de posicionamento, né, que é bem importante. Então, tem toda uma estratégia, né? Hoje,
né, para o marketing que dê resultado através das redes sociais. Então, esse teu trabalho, né, focado, né, nessa questão dos profissionais foi um fator que, né, fez com que eu decidisse iniciar esse trabalho, ter essa experiência contigo. E aí eu queria saber como que funciona, né? Para que você falasse um pouquinho sobre essa questão de trazer a essência do profissional para a imagem e também ajudar ele no processo de entender o quanto esses momentos dentro da clínica, do consultório, não somente ensaios externos, né? Geralmente os externos a gente orienta para trabalhar essa questão do posicionamento, mas também, né, essa questão internamente, dentro do consultório, dentro das clínicas. Como que funciona esse teu alinhamento com esses profissionais? Quando, por exemplo, não existe uma pessoa que nem eu, no caso da nossa parceria, né? Geralmente eu estou junto fazendo esse trabalho, mas e se não tem uma pessoa para fazer essa orientação, como que você alinha isso com os profissionais? Então, até voltando, trabalhando um pouquinho nessa parte mais da área médica, mais da área da saúde, profissionais da saúde, eu também tive o privilégio de, quando me mudei para cá, vou voltar um pouquinho da minha história só para contar um pouquinho da experiência que eu tenho nessa parte. Quando eu me mudei para cá, foi a convite da minha cunhada, e ela é protética. Ela e o meu irmão, eles têm uma clínica de odontologia especializada em lentes de contato dental. Então, eu logo que me mudei para cá, ela fez um convite para mim abrir o estúdio dentro da clínica e já vivenciei esse ambiente de imagem mais delicada, que a gente chama mais assim na parte da saúde, mais na parte estética da área de saúde, né? Porque, querendo ou não, a fotografia, a gente tem sempre essa liberdade muito grande de trabalhar. Mas, na parte médica, sempre teve ou de dentistas, enfim, odontológica, né? Sempre tem essa parte que a gente fica com receio de produzir com maior liberdade. Porque tem a questão de imagem do paciente, tem questões de fotos mais, né? Fotos mais detalhadas, fotos que... Então, sempre teve esse cuidado, né? Então você já tem essa bagagem, já teve essa experiência de vivenciar dentro do consultório. Sim, cada área, né, da medicina, da odontologia, enfim, dos profissionais de saúde tem uma lei, né, que faz com que você tenha que obedecer, tem que fazer as coisas, né, dentro do que é combinado. E não basta só ter umas regras, digamos assim, para seguir com relação à imagem nessas áreas, como a gente tem que saber que tem que respeitar, são momentos delicados, né? A medicina. Hoje em dia. Tem a questão da vigilância sanitária, tem uma série de processos internamente que precisam ser respeitados pela questão de higiene também, né? E a gente teve uma notícia boa, né? Agora, recentemente, que foi a divulgação de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, inclusive liberando a questão do uso das imagens, claro, ainda seguindo uma série de questões que são importantes na comunicação e no uso, mas de antes e depois, imagens de paciente, desde que não identifique o paciente, mas isso já nos permite pensar numa produção fotográfica dentro, né, mostrando a vida real, né, do consultório, do atendimento desse médico com os pacientes, já nos permite a gente ter mais possibilidades hoje para trazer, né, através da imagem e poder produzir conteúdos hoje de uma forma mais intencional mesmo. Claro, que é a essência do marketing mesmo, né? Por exemplo, o poder de um antes e depois, porque todo mundo quer vender. Por mais que hoje em dia seja a questão da área médica, a gente trata muito a questão da saúde, curar doenças, né? Enfim, hoje em dia tem muita parte estética da medicina, que, como a gente até estava comentando essa semana, está muito mais evoluída, né? A parte de cirurgiões plásticos, dermatologistas, a área médica em si, ou profissionais de saúde que utilizam mais, né, da sua imagem para vender a parte estética. Então, a fotografia já é bem presente nessa área, né? A gente estava comentando isso essa semana. A gente tem, né, várias frentes da medicina, né, mas profissionais da dermatologia, da cirurgia plástica, e agora mais recentemente a ginecologia, eles já vêm com uma atuação muito mais forte há mais tempo dentro das redes sociais. Então, só que eu acho bacana que agora, com essa liberação do conselho, né, a gente vai ter aí outros profissionais de todas as outras áreas se sentindo mais à vontade para poder, né, fazer esse trabalho.
Com certeza. E na parte médica, até voltando um pouquinho para a fotografia, ou profissionais da saúde, às vezes eu até acho que é uma questão, até um hábito do profissional da saúde enfocar tanto no paciente ali e se deixar um pouquinho de lado. Mas hoje em dia, com as redes sociais, a gente quer ver quem que é o nosso médico, quem que vai cuidar da gente, ou enfim, seja qualquer área. Então, por isso que é importante. Às vezes você vai precisar de um neuro, vamos supor, né? Então, você vai ficar imaginando assim, poxa, que lado que a fotografia vai levar para identificar quem trabalha com uma neurologia, por exemplo, né? Sim. Então, é uma coisa bem diferente. Já fotografei, inclusive, a gente até fez umas fotos com crânio, assim, foi muito legal, né? A gente trouxe... o que eu gosto de fazer sempre, para identificar as áreas, é trazer algum objeto, né? Elementos, né, que são usados no dia a dia, produtos, né, o ambiente em si do consultório e da clínica já consegue traduzir um pouco como que vai ser a experiência, né, se o paciente decidir ir, né, ser atendido por aquele profissional. Então, através da fotografia, registrando, mostrando como que é a vida real ali, o atendimento, a gente consegue já fazer um trabalho de gerar confiança para quem está olhando as redes sociais e tentando encontrar o profissional certo para ser atendido. Exatamente. E até a gente também estava conversando essa semana sobre isso. Eu e a Marla, a gente conversa muito, né, sobre marketing. Eu digo assim que eu tenho uma pessoa maravilhosa, assim, que eu posso contar, que é uma pessoa, uma referência, né, na parte do marketing. E então, uma coisa que a gente consegue fazer através de uma fotografia do ensaio também é mostrar os procedimentos, né, para o médico, para profissionais de saúde, fisioterapeuta, enfim, tudo, né, consegue, através da fotografia de ensaio, mostrar muito o que o profissional faz, né? E é uma facilidade enorme para quem faz o marketing do profissional ter aí um ensaio já produzido de forma estratégica na hora de sentar e produzir um conteúdo, né? Eu sempre orientei os profissionais que eu atendo a gente fazer um ensaio fotográfico justamente para isso, para a gente não ter que usar fotos da internet, que a gente sabe que hoje em dia não converte, né? Não é a vida real acontecendo, não passa essa questão da identificação. E aí, com esse banco de imagens que a gente faz, a gente tem aí um potencial enorme de a gente trabalhar até mesmo diferentes questões de cada procedimento, diferentes olhares, né? Para a gente poder ir trabalhando uma educação, uma orientação para os profissionais, de alguma forma, para que os pacientes consigam ir entendendo como que aquele profissional atua, como que aquele procedimento funciona, que resultados ele pode esperar. Então, através desse ensaio estratégico, desse banco de fotos, né, o profissional vai ali, vai se produzir, vai alinhar contigo uma vez só, um dia só. Exatamente. E vai ter um material aí por um longo período que vai poder ser usado. Sem contar que identifica, né? Por exemplo, assim, tem muitas pessoas, a gente até estava conversando também sobre isso, que muitos médicos, principalmente os profissionais da área de saúde, que tem muito esse bloqueio, né? Da questão assim, nossa, as primeiras frases que eu escuto, odeio fazer foto. Eu ia te perguntar, né, sobre isso. Como que você ajuda a quebrar esse bloqueio? Porque na questão, quando eu inicio, né, esse trabalho de marketing, a primeira coisa que eu escuto, eu não gravo vídeo, não gosto de fotos. Aí já é um desafio, né? Nossa, então como que a gente faz? E a gente sabe que não tem hoje como a gente trabalhar a questão de posicionamento e de uma produção de conteúdo que realmente vai trazer retorno, né? E outras ações que a gente tem hoje dentro do marketing digital, que é o tráfego pago, por exemplo, sem que o profissional apareça. Então, de alguma forma, a gente tem que ir quebrando essas objeções, deixando ele mais à vontade para ele entender. A maioria sabe que é importante, mas nem todo mundo, né, consegue, na prática, fazer. Ou demora um pouquinho até que se convence, a gente convence e ele vem, né? Mas no dia a dia, assim, quando você vai fazer esse atendimento, vai fazer esse trabalho, como que você faz? Então, eu digo assim que a maioria das pessoas que fotografou comigo foi a primeira vez que fez ensaio fotográfico na vida sem ser a formatura, né? Que a formatura é uma foto diferente, o pessoal tá, né, mais na parte da comemoração, né? Então tem assim, um momento diferente. Então, quando a gente vai trabalhar a fotografia de um ensaio
profissional, assim, depois a pessoa, ela já tem uma trajetória, já tem uma experiência, ou até quem tá começando, né? Então é muito importante. Então, para quem chega para mim e fala, Camila, já não gosto de fazer foto. Então, é o tipo de pessoa que eu lido no meu dia a dia, porque são pessoas que geralmente não gostam de ser fotografadas, porque nessa área mais empresarial, mais business, pessoal é muito do fazer, né? E no oculto, assim, tipo, fica nos bastidores, né? Sim. Fazem a empresa acontecer, que geralmente são os sócios, donos, mas é o pessoal que fica nos bastidores e geralmente quem aparece são, né, modelos, né, para grandes empresas. Então, quando eles têm que aparecer, o pessoal já quer ser bem rápido, bem objetivo. Então, o meu trabalho ele é sempre bem objetivo, né? Então, por isso que é importante a parte do planejamento antes, para saber, e não apenas combinar o ensaio, a gente precisa saber qual que é a mensagem que vai ser passada. Por isso que eu amo quando tem um profissional de marketing, porque já encurta o caminho na metade na metade, assim, porque o profissional do marketing vai passar a mensagem. Assim, os donos, eles às vezes querem fazer correndo, querem fazer rápido, já tem um tempo curto, então o marketing já vai passar o que tem que ser passado através do ensaio, vai comunicar bem certinho, porque cada ensaio tem uma mensagem. Por mais que a gente peça inspirações, quando a gente vai fazer um planejamento, cada ensaio ele é único. Nós somos, né? Cada pessoa ela é única, então o ensaio nunca vai sair parecido com o outro. Então a referência é mais para a gente entender a mensagem, né, que vai ser passada em cada profissional, cada empresa, cada profissional, né? E aí depois então, eu começo com essa parte mais de deixar tudo bem claro e objetivo. Então, a gente consegue criar imagens incríveis num curto tempo, que a gente sabe que hoje o tempo é muito precioso na vida, principalmente de grandes empresários, médicos, né? Todo mundo. Hoje em dia, para quem puder fazer mais coisas em menos tempo, melhor ainda, né? Então, eu tento otimizar muito essa parte de ser bem prática. E na questão da entrega das fotos também. Então, tem que ser tanto um ensaio mais... Eu sempre converso assim, então, vamos lá. Não vou tomar muito seu tempo. A gente vai criar fotos incríveis, porque daí eu já estou alinhada com o marketing da empresa. Já conheço mais ou menos como é que é a personalidade enfim, ou donos da empresa, ou o profissional que eu vou trabalhar ali, né? Se não tem o marketing, a gente conversa mais, faço um questionário, assim. A gente pergunta muito, porque... Hoje a gente sabe que o nosso posicionamento na rede social conta muito. Então eu sempre pergunto questão de roupa, se tem alguma pose preferida. Então o ensaio, quanto mais eu puder direcionar a pessoa para deixar ela se sentindo pronta para o momento do ensaio, eu faço assim tudo antes. Até porque né? tudo comunica, né? Hoje a gente fala, olha, a gente tem que trazer à tona a essência, que o que diferencia um profissional do outro é sobre ele, né? Sobre como ele faz, quem ele é, os seus valores. Exatamente. E a gente tem que ajudar essa pessoa a se sentir à vontade, ao ponto que ela consiga traduzir isso através da imagem. Então, eu sempre oriento as minhas principalmente mulheres médicas, a não fazer uma produção muito fora do que ela está acostumada, a não usar looks que saiam muito fora do seu contexto, né? Isso vale não somente para médicas, mas para profissionais de todas as outras áreas, dentro da saúde principalmente. E sempre também mostrar como é a vida real dentro do consultório no dia a dia, como que ela vai no dia a dia, né? Atender os pacientes. Até porque, Camila... a gente também tem que entender que esse material todo não é para o profissional, é para ele usar para fazer uma comunicação com o objetivo, que nem nós falamos antes, de vender. Vender o quê? A sua imagem, vender seus procedimentos, seus serviços. E a gente tem que pensar bastante com relação ao público desse profissional. Exatamente. Porque daqui a pouco o médico, ele entende que por ser médico, ele precisa fazer uma produção muito grande, ele precisa mostrar um status né, da sua vida mais pessoal também, e muitas vezes isso não condiz com o perfil de público, né, de paciente que ele deseja ter. Então, a gente tem que entender o momento da carreira desse médico, porque hoje a gente tem profissionais que não têm o objetivo de atrair paciente, porque já estão em um outro nível, que o seu objetivo é compartilhar o seu conhecimento para profissionais médicos que estão atuando, né? A gente tem casos, né, que a gente atende de médicos que estão criando cursos.
Então, todo o objetivo dele neste momento está alinhado com a produção de fotos, de posicionamento, de conteúdo, para atrair quem? Para atrair outros médicos que possam se interessar, né, por estar junto com ele nessa trajetória, nessa nova etapa que é adquirindo, né, o seu curso, o seu conhecimento. E aí é diferente do que a gente produzir, né, um ensaio explicando sobre os procedimentos, trazendo à tona essa questão né, de quem é o profissional, como que funcionam os serviços dele para o paciente. Então, acho que também é um fator bem importante, a gente entender o momento da carreira desse profissional, para quem que ele vai produzir esse ensaio, qual o objetivo. Exatamente. Né? E também, voltando um pouquinho na questão do banco de imagens que a gente estava conversando antes, é muito importante, porque, por exemplo, assim, a pessoa, ela tem que entender, o profissional médico, né, tem que entender que ele vai estar criando um banco de imagens próprio que vai comunicar o que ele quer passar exatamente, e que, por mais que ele odeie fotografar ou não queira aparecer, né, vai facilitar muito a vida dele depois, né? E não só dele, como de quem está fazendo marketing, como a produção do conteúdo. Sim. Então, essa parte, assim, de quando o profissional, ele entende que é muito mais benéfico, que é muito mais simples do que ele imagina, né? Porque tem toda essa questão de câmera, de ficar nervoso, tudo mais. Mas vai ser tão benéfico e tão facilitador no dia a dia depois, que ele vai entender que é maravilhoso, né, essa parte de você ter um ensaio, vai se identificar tanto que depois as pessoas voltam a fazer ensaios novamente para, né, atualizar então depois o conteúdo. Depois da primeira vez, a segunda é mais fácil. Isso, depois vai pegando jeito, né? E essa questão de entender o público que você estava comentando agora é muito importante para você, principalmente, direcionar a questão do ensaio, né? Um ensaio ali, questão de você estar fazendo um curso para outros médicos ou outros profissionais ali da área da saúde, vai ser uma linguagem. Agora, quando a gente estiver falando mais, cada ensaio, quando são os primeiros ensaios, eu gosto de trabalhar várias ideias. A questão de, por exemplo, ter retratos que identifiquem quem é o profissional, como, né, você também comentou muito sobre isso. Então, voltando até a parte que você falou que é muito importante da pessoa ser quem ela realmente é, sem estar lá com uma maquiagem muito pesada, porque aí muitas pessoas chegam para fazer as fotos, os ensaios, se produzem, chega no consultório, tipo, cadê a profissional que tá lá no Instagram? Não, isso tem acontecido bastante, porque em algumas áreas, eu vou trazer aqui, por exemplo, a dermatologia, a gente tem bastante casos, né, em que os profissionais já estão, né, atuando em um outro nível da sua trajetória profissional. E acontece muito de eu chegar para fazer o atendimento, iniciar esse trabalho de marketing e as médicas falarem para mim, olha, eu só não quero ser como a fulana. Isso. Ou ciclana. Por quê? Porque elas já estão fazendo um trabalho com outro direcionamento. E aí eu explico, não, no teu caso, a gente vai fazer pensando no teu público. O teu público é o paciente, né? E aí entender também o paciente. Por quê? Porque muitas vezes uma superprodução pode assustar, afastar, né? Tipo, pensa comigo, se você está procurando um médico, né? E aí você entra ali no perfil dele, tem toda uma superprodução, pode acabar passando uma imagem de que ou é caro ou é inacessível, não é para você, né? E tudo que precisava ter ali era uma comunicação, né? Que explicasse, olha, é para você, não é, né? Resolve o teu problema, não resolve. Isso. Então, básica, né? Básica, né? Então, a gente tem que entender esse momento. Outra questão importante que eu acho que é legal que você falou, hoje a gente fala de redes sociais, todo mundo pensa somente no Instagram. E o fato é que a gente precisa de imagens para outros canais. O Google é um deles, né? Hoje, quando você conhece o profissional ou alguém lhe indicou, provavelmente você vai entrar no Instagram e vai procurar por aquele profissional. Agora, se você tem um problema e você não conhece quem resolve este problema, você provavelmente vai procurar no Google, né? Vai procurar lá, vai fazer a pesquisa, né, de acordo com o atuador. E aí, se você não tem um trabalho ali sendo feito, se você não tem um perfil e tenha imagens condizentes, né, com o que você deseja passar com relação ao teu posicionamento, imagens suas, imagens do consultório em si, porque a gente está falando muito de profissional, mas também tem a questão da estrutura, que eu acho que é muito importante, né? Quem tiver, com certeza, vai ter vantagens, né? Já vai passar toda uma imagem, uma comunicação de que é um profissional bem organizado, bem estruturado e que está ali pronto para atender o paciente, né? E eu tenho muitos casos como este, que quando o profissional chega,
ele não pensou no Google, não pensou em outros canais, pensou somente no Instagram. Então, a gente tem que hoje entender, fazer um mapeamento da jornada desse profissional, por onde os pacientes chegam até ele, e poder estruturar todos esses canais. Então, a fotografia hoje, ela é importante sim para o Instagram, mas a gente tem que pensar em todos os outros materiais que a gente pode utilizar, em todos os outros canais, né? Inclusive materiais de uso offline, né? A gente tem aí a questão de materiais impressos, tem muitas ações que a gente pode fazer, né? Então, é algo que eu queria, assim, trazer, porque todo mundo só pensa hoje no Instagram e a gente tem o Google também, que ainda é uma ferramenta muito importante. Eu sou uma pessoa que faz isso, né? Coloca o nome do profissional, a cidade lá no Google e aparece 1 milhão de coisas. Então, como se destacar ali no meio, né? Então, eu sei que também tem muito... Você fala muito até nas suas redes sociais sobre o tráfego, né? Não sei se também se chama tráfego na parte do Google. O tráfego pago é Google e Instagram, Facebook, que é Meta, né? Então, falar muito sobre isso para se destacarem no Google, porque muitas vezes é dessa forma que você vai ser escolhido, né? E você mesmo já falou várias vezes, né, que a gente tem aí 3 segundos a imagem captar a atenção. Né? Então, nesses 3 segundos, a gente tem que transmitir uma série de questões que a gente quer transmitir, né? Sobre o posicionamento que a gente falou. Então, a gente tem que pensar que nas redes sociais, hoje, a gente tem essa questão de estar aqui com o celular na mão, passando. Se a imagem não capta de primeira, provavelmente a pessoa não vai olhar, não vai ficar. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com campanhas de tráfego pago, com o uso de imagens, a imagem tem um papel muito importante. Ela tem que ser uma imagem com qualidade, com um propósito, né, que já passa uma mensagem que a gente quer passar, que capta essa atenção já de imediato. Para que o restante da comunicação que a gente vai utilizar ali, seja uma chamada para uma ação, uma legenda, ela se complemente, mas a fonte é a imagem, né? Camila, uma coisa que eu queria te perguntar, agora a gente já falando da imagem em si, dela, né, aparecendo, essa questão de estilo de fotógrafo, né? Cada fotógrafo tem um estilo. E como que você definiu o teu estilo, assim, essa questão da edição das imagens? Porque eu sei que, né, a maioria dos profissionais deve pedir para você fazer um Photoshop aqui, fazer um Photoshop ali, arrumar uma coisa ou outra, né? Mas aí você, né, já me falou que você preza pela essência do profissional, para a gente não, né, distorcer a imagem. Né? Como que funciona? Como que é o teu estilo hoje? Exatamente. Então, eu logo no comecinho da minha carreira, eu sempre fui muito de estudar, assim, né? Então, como eu até falei antes, eu cresci com o Photoshop do lado, então eu sempre tive essa facilidade. E o pessoal muito brinca, né? Camila, depois você faz o Photoshop. Então, tem muito essa brincadeira do Photoshop, né? Mas eu defini o meu estilo bem no comecinho, bem lá no início eu fiz uma mentoria com um dos maiores fotógrafos do Brasil hoje, que é o Everton Rosa. É uma pessoa que eu admiro muito, que com certeza eu estou hoje onde eu estou pelo conhecimento que eu tive na época que ele passou, através das mentorias. Foram 2 anos e meio, 3 anos, assim, de acompanhamento, assim, com ele. Nossa, bastante tempo. Foi o bastante Everton, realmente, também tive a oportunidade de conhecer ele. Ele tinha bastante foco na área de casamentos, né? Sim, ele fez o casamento da Ana Maria Braga, estourou aí no Brasil por esse casamento. Eu tinha uma revista impressa chamada Chiques e Vips e algumas capas da revista foram fotos de casamentos que ele fez. Olha como conecta, né? Muita conexão. Muita. É um trabalho incrível. Não, com certeza ele é uma referência hoje. Então, na época, eu lembro, assim, que ele falou sobre o cuidado que a noiva tem para escolher o vestido, né? Era um curso de casamento e tudo mais. E aí, a noiva, ela escolhe o seu vestido com tanto carinho. E, às vezes, vem um fotógrafo com a sua identidade de cores, mas... vamos colocar uma cor mais quente, dar um exemplo assim. E vai lá e deixa o vestido de outra cor, só por conta da edição da foto. Então, na época, eu lembro que isso me marcou muito. Então, desde o começo da minha fotografia, eu trago as cores reais, sempre. Se o branco é branco, ele vai continuar branco na fotografia. Porque a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser. Hoje em dia, a gente muda a roupa, muda tudo, né? O pessoal até brinca comigo, Camila, bota a cara de não sei quem. Então, o Photoshop, ele nos dá essa liberdade, a inteligência artificial hoje em dia. Então, a questão da minha identidade é sempre trazer essa essência, e principalmente o tratamento de pele. Hoje em dia, muitos anos, na verdade, eu utilizo
um tratamento de pele que ele é o mesmo da revista Vogue. Eu aprendi com um dos criadores do Lightroom. Hoje todo mundo conhece esse queridinho aplicativo, né? O pessoal fala mais aplicativo, mas ele é um programa para fotógrafos, né? Então, eu fiz o curso com um dos criadores desse programa para fazer a edição, que é a mesma que o Everton Rosa também, não sei hoje em dia, né? Que a gente até não conversou mais, mas na época ele utilizava esse tratamento. E então eu aprendi a fazer esse tratamento que mantém a textura da pele, que não deixa aquele aspecto cera, né? Não fica aquela pessoa que a gente não é. Ninguém é perfeito, como às vezes a gente vai ver um ensaio, principalmente profissional, que precisa dessa conexão hoje em dia, né? Principalmente da área médica, de chegar lá e tá com a pele assim, toda cera, ou às vezes tem uma cicatriz. Coisas que eu tiro, espinha, olheira, quer dar uma ênfase na maquiagem, eu faço. Mas a questão de você modificar a pessoa, eu não faço. Eu acho que é essencial isso, né? Principalmente porque se o profissional está fazendo aquele ensaio para gerar uma conexão com o seu público que ele atende depois presencialmente, não Exato. dá para ter uma diferença muito grande aí, né? A pessoa, quando chega para ser atendido, tem que encontrar a mesma pessoa que viu nas fotos. Que é isso que a gente se identifica. Até porque se a gente vai, vamos supor, ver uma foto que tá uma pessoa toda produzida, uma maquiagem pesada. Tu passa uma comunicação. A gente fala maquiagem porque geralmente são mais mulheres, mas o homem também pode passar uma imagem errada, né? Na comunicação. Até essa semana tem um profissional que eu admiro muito, um fotógrafo que é o João Mena. Ele postou assim: homens não usam bermudas. E ele cria uma polêmica no Instagram em cima disso. Então, é sobre isso. Então, sobre você usar uma camisa, né? Uma roupa que ter todo o teu cuidado, porque tudo vai comunicar. A tua roupa vai comunicar, a cor que você está usando vai comunicar. Hoje em dia a gente tem muitos estudos, né, sobre cores, porque o nosso subconsciente, ele vai nos 3 segundos, né? Existe um estudo que a gente comentou antes, que nos primeiros 3 segundos nosso subconsciente já tira a imagem da pessoa. A primeira impressão é a que fica. Isso vale para fotografia também. Então tem muito essa questão. Então, quanto mais natural, quanto mais a essência da pessoa. Até porque se você vai olhar o Instagram e vai copiar o que tá todo mundo fazendo, a gente tá rolando ali, não vai destacar, né? Então, por isso essa identidade importante de cada profissional. É claro, vai trazer muito a sua personalidade, a sua identidade no ensaio, mas eu acredito que no meio médico você tem que ser mais básico possível. Acho que você tem, porque quando você tá ali com medo de agulha, você não vai lembrar da foto bonita do Instagram, né, como paciente, mas você vai saber que se a pessoa, um médico, uma foto que tem ali demonstrando o procedimento com algum outro modelo, né, o médico fazendo o procedimento, passar essa segurança, né, hoje em dia a gente tem o Instagram para poder abordar sobre isso, né? Sim. Passar não é tão dolorido quanto parece. Pois né? Olha só que importante. Eu tive a oportunidade, tenho, né, de vivenciar a realidade dentro do consultório, inclusive dos atendimentos dos médicos com os seus pacientes. E eu observo muito a experiência do paciente. Até dentro do meu trabalho, eu oriento os médicos a ter uma atenção especial com relação não só à jornada do paciente, a captura, né, dele com relação a ferramentas que a gente utiliza hoje do marketing, né, como trazer esse paciente para o consultório, mas dentro do consultório, a vivência dele, a experiência também. E eu sempre foquei muito no momento que ele entra dentro do consultório para ser atendido, para fazer um procedimento. E essa questão da dor, realmente, o medo da dor, né? É muito real, é muito presente. E sempre quando a gente vai fazer uma produção de fotos, ou até mesmo quando eu estou ali dentro gravando vídeos, eu tento cuidar para não transmitir isso, para não captar, né, este momento, porque as pessoas por si só já têm um preconceito que os procedimentos, que a agulha, né, passem, né, essa ideia da dor. Então, quanto menos a gente impactar dessa forma, melhor. Tem um desafio aí para quem trabalha com essa parte de produção de fotos da vida real acontecendo, dos procedimentos sendo feitos. Agora que vão ser, né, liberados, de certa forma,
eu acho que é muito importante. Eu já vi vários casos, assim, de vídeos, principalmente, né, que dá para identificar que o paciente está sofrendo e aí acaba sendo uma imagem Com negativa, né? certeza. Se você olha e você pensa, nossa, eu não vou fazer, não tenho coragem. Exatamente. Aí você faz um marketing reverso, né? Você Reverso. espanta o cliente. Exatamente. É verdade. Então tem que ter muito esse cuidado. Hoje eu acho Tem um muito. olhar apurado, né, pra gente poder fazer isso também. Hoje a gente tem muito poder das pessoas influentes, né? Então, quando você vai, vamos supor, trabalhar até essa questão assim, se um médico ele trabalha com alguém que é bastante conhecido. Vamos colocar a parte estética, não adianta, né? Dermatologia, ela é uma coisa que hoje se usa muito, né? É uma das áreas que mais atua no marketing, né? Então, se você tem alguém influente fazendo um botox, por exemplo, nós mulheres, a gente faz coisas assim, suporta dores pela beleza, né? Sim. Mas, nossa, quantas blogueiras eu já assisti fazendo botox lá, sorrindo, conversando, e fala, não, doeu um pouquinho, mas a questão da dor também é relativa, né? Então, quanto que é importante, só que isso de ter alguém que consiga comunicar de forma correta a mensagem que precisa passar, né? Porque então, essa parte da fotografia com elementos assim que lembram dor é mais difícil assim de lidar, mas totalmente possível de reverter a situação também, né? Sim. Aham. Hoje a gente tem, falando da área médica, a gente tem outra área, assim, que a fotografia está muito presente, que é o nascimento, né? Não sei se você Sim, já teve a oportunidade de fazer algum registro, mas ainda não. eu já atendi clientes, assim, que... E aí a gente É. tem a dor com a emoção envolvida ali junto, naquele Muito. momento, né? Pra mim, única não. Uma das únicas coisas que eu não fotografei, assim, já fotografei muita coisa, assim. E parto é uma coisa, assim, que eu não sei se eu conseguiria. Mas daqui a pouco surge uma, Aham. né, oportunidade, eu acho que esse seria bem bacana. Mas Sim. essa questão da área médica, a gente está focando muito nisso, e eu queria também trazer outras áreas. Tem algumas áreas que é um desafio a gente pensar em fotografia, Uhum. né? Como a urologia, a ginecologia, Exato. né? Então a gente tem que fazer, criar alternativas, buscar Uhum. alternativas para a gente trabalhar essa produção de conteúdos, produção Uhum. de fotos, que depois vai se transformar em produção de conteúdos de uma forma bem estratégica. Tu tem Exatamente. alguma orientação com relação a isso? Eu acho que a gente focaria mais no profissional em si, né? Para Com trazer esses certeza. conteúdos, porque é bastante difícil, Uhum. porque você não pode fotografar o paciente nesses casos, né? Esses aí vamos deixar só pro médico ver, né? Sim, mas a gente pode criar alternativas hoje, que nem Uhum. você falou antes, uso de elementos, Isso. Objetos. contextualizar dentro do Uhum. consultório, trazer algumas referências que pode ajudar Uhum. nesse contexto. Hoje está muito em alta a questão até fisioterapia pélvica, que usa mais essa parte íntima, né? Claro, a gente mais mulheres, nós mulheres acabamos acompanhando mais essa questão, mas você vai trabalhar a questão da urologia ali também, é muito pouco explorado. Mas as mulheres, nós querendo ou não, somos mais ousadas. Tem médicas ginecologistas que eu sigo que brincam muito, trazem a Sim. parte do humor, né? Para o contexto, que eu acho que é bem Uhum. importante, porque senão fica tão sério, né? E não tem como Uhum. a gente, que nem a gente falou, não tem como a gente usar fotos e imagens reais, a gente tem que Claro. usar elementos. Isso, até muito se pode utilizar, assim, questão, fala muito sobre calcinha, então trazer objetos, né, nas mulheres, então, às vezes, um post da médica segurando, ela já vai poder falar muita coisa sobre esse conteúdo, né, Sim. então, e vai chamar atenção, olha só, uma ideia, né, dá pra ginecologista fazer foto segurando uma calcinha. Não, tem muitas, eu já vi muitas imagens criativas, assim. Que legal. Eu, Uhum. a gente falando, né, sobre a área médica, e aí me vem em mente, na verdade, as áreas que estão mais atuantes com relação ao marketing, que nem a gente falou, a dermatologia, a cirurgia plástica, Uhum. e mais recentemente a ginecologia. Mas tem várias outras que não Muitas. estão explorando ainda. Uhum. E a gente tem várias áreas, profissionais de saúde de várias outras áreas que a gente também não vê, né? Psicologia, a gente tem a fonoaudiologia, a gente tem Físio. a físio, né? Vi que tem cliente de físio que está começando agora a fazer esse trabalho, Uhum. né? De trazer o seu contexto, vida real, através da imagem nos seus conteúdos.
E aí, qual que é a tua percepção? Assim, eu vejo um mercado, um oceano azul para esses Nossa, profissionais da área da saúde que ainda não estão atuando, com certeza. né? Porque médico a gente tem nessas áreas que eu falei, mas profissionais dessas outras áreas, muito poucos aproveitam a oportunidade de fazer dessa forma, de trabalhar o seu marketing, né, dessa forma. Claro. E são profissionais que a gente pode trabalhar da mesma forma que médicos, mas são pessoas que exploram menos essa questão da imagem. Só que a imagem hoje em dia é tudo que a gente consegue mostrar. A gente tem a oportunidade no Instagram de estar mostrando exatamente a mensagem que a gente quer comunicar para os nossos clientes, né? Então, esses outros profissionais da saúde também acaba que agora até com essas liberações pode investir muito mais nessa questão da imagem, até para se destacar, né? Principalmente no Google, né? Então, questão, por exemplo, assim, vamos supor que não conhecesse nenhuma fisioterapeuta, né? Ia pesquisar no Instagram, primeiros arrobas que aparecessem, então acho que o user também é uma coisa bem importante, né? Ou no Google. Então, aí depois ia pro Instagram. Então, se eu entro no Instagram que tem uma explicação do que a pessoa faz, os procedimentos que a pessoa faz com imagens bonitas, porque hoje em dia o banco de imagens não comunica, né? Então a gente tem que tudo que a gente pode contar com as nossas palavras, né? Hoje usando o vídeo com o poder de entrega maravilhoso que a gente tem, né? Então em todas as redes sociais, TikTok, Pinterest, agora tá super em alta Super em também, alta também. que conta com imagens de qualidade, que lá é o principal Principalmente, diferencial. né? Uhum. Pois então, eu também vejo uma outra oportunidade, porque muitas vezes esses profissionais estão buscando uma colocação no mercado, né? Uma instituição para trabalhar, um médico, né, que precise ter ali dentro uma enfermeira, uma físio, né, atuando junto com a equipe. E aí, né, possivelmente esse profissional, esse médico, ele vai buscar referências nas redes sociais antes de colocar esse profissional dentro da sua clínica, dentro do seu consultório. E aí, onde ele busca, possivelmente, é dentro das redes sociais. E aí, tem lá o profissional com um perfil bastante pessoal, com imagens, né, pessoais, e com certeza eu vejo que seria muito diferente. Com certeza ele optaria pelo profissional que tem ali uma rede social bem estruturada, com imagens falando e produzindo conteúdo sobre o que faz, sobre como é a sua entrega, sobre seus valores, como que atende o paciente. Então, não é somente com relação a se posicionar no mercado, a existir, a ter um Instagram profissional, mas também para ter novas oportunidades dentro do mercado de trabalho. E claro, que nem nós falamos lá no início, poder construir um posicionamento e elevar o valor da sua marca, elevar seu valor como profissional. É muito diferente você entrar no perfil de um fisioterapeuta que só tem fotos da vida pessoal e de um fisioterapeuta que tem lá todo um posicionamento sendo trabalhado através de imagens e uma comunicação toda alinhada, né, com esse propósito que ele, né, deseja trabalhar, que ele vem trabalhando. E é um fator de decisão muito importante que eu vejo hoje. Eu já vi que você tem trabalhado também com profissionais da área da saúde que não são médicos, né? Então, tem essa questão que você comentou sobre eles trabalharem, porque a rede social é um currículo, né? É o nosso currículo, é a nossa vitrine, e por mais que muitas pessoas ainda tenham esse receio, esse medo de fazer, compartilhar sua imagem, ou não goste, ou queira ser mais tímido, tem muito essa questão nossa profissional, né? A gente analisa muito a parte profissional hoje em dia no Instagram. Então, você sendo contratado por, né, outra clínica ou alguma outra instituição, enfim, não faça com que você seja obrigado a não cuidar da sua imagem. Acho que é mais importante ainda, porque muitos profissionais hoje que trabalhavam fixos para alguém começaram a trabalhar sua imagem aos pouquinhos, conforme podiam, no seu tempo, que é muito importante também. E hoje em dia são autônomos e trabalham para várias empresas, né? Ou pode ter seu próprio consultório. Exato. E aí poder escolher o paciente ideal que desejam atender. Eu acho que Com certeza. esse é o sonho de todo profissional da área da saúde, médico, não Exato. médico, diferentes áreas, poder conquistar o paciente ideal, o paciente que percebe um valor,
né? Que se dispõe a pagar pelo que esse profissional está cobrando, né? Que você consiga fazer um trabalho de atendimento, prestar um serviço que gere resultado, porque tem aquele paciente também que realmente vai fazer os procedimentos, vai seguir a orientação e os tratamentos, vai ter bons resultados. Então, existe essa possibilidade de construir uma trajetória nesse sentido, né, profissional, independente, né, de forma independente, sem ter que trabalhar para uma instituição, né, ou trabalhando para diferentes profissionais, fazendo a sua própria agenda, a sua própria rotina. Eu acho que, na verdade, esse é o desejo da maioria dos profissionais. Tenho certeza, quem está escutando, quem está assistindo, né, que no fundo gostaria de elevar a sua trajetória profissional para este nível, né? Conquistar essa liberdade, né? Que eu acho que todos nós, como seres humanos, a gente quer, claro, ter o nosso profissional. A rede social, a gente tem muita oportunidade de comunicar ali nossos hobbies também, que também identificam as pessoas, nosso público. Então, é muito importante a gente ter esse tempo de qualidade também. Eu acredito que a pessoa que entende que a sua imagem, né, o seu posicionamento, ele pode te levar para resultados, para te dar essa liberdade, é o que todo mundo fala hoje, todo mundo promete, todo mundo faz curso, mas é esse o resultado final, né? É exatamente sobre isso. É sobre você conquistar a tua liberdade e você entender que a tua imagem, ela pode ser muito além do que você imagina que ela vai passar. Então, quando a gente fala assim eu odeio tirar foto, mas vai ter que fazer, então, mas a gente tem que fazer, né? Até tem uma Nutri que eu sigo e ela é maravilhosa, assim, ela fala sobre... É um Nutri, na verdade. É bem famoso aqui na região de Balneário. Ele falou sobre essa semana, ele posta muito o pessoal respondendo as perguntinhas, as caixinhas de perguntas nos stories, e ele posta no feed. E a pergunta era bem assim, eu não gosto de fazer musculação. Eu posso só fazendo esteira ou bike conseguir o meu shape ideal, que eu sonho? E ele falou, não, você não tem que fazer só o que você gosta, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, a gente tem que parar de ser criança mimada e fazer o que tem que ser feito, deixar a preguiça de lado e fazer as coisas acontecerem. Porque eu tive recentemente a oportunidade também de estar na palestra do Tandy, uma referência aí pro vôlei, né, mundial, um dos únicos jogadores, o único jogador que foi campeão mundial na área do vôlei, e ele comentou muito sobre isso, sobre você ter que fazer o que tem que ser feito, sobre abdicar muitas vezes da tua família, de coisas que pegam o nosso emocional. Então, para ele estar onde ele está hoje, ele fez muito, né? Ele foi além. É um atleta, né? Atletas têm histórias, né? Incríveis, né? Incríveis. Então, são pessoas, assim, que me comoveu muito a história dele, por ele ter até comentado, assim, que não pôde ver lá os pais dele, porque estava treinando, né? Não pôde estar nos aniversários da filha. Então, muitas vezes, esses profissionais, principalmente da medicina, entendem melhor ainda, porque são aí longos anos de faculdade, né? Que sabem que muitas vezes tiveram que abdicar de muita coisa para estar onde estão. Muitas vezes os pais deram de tudo para pagar uma faculdade. Então tem essa história. Então fazer valer a pena, né? E tem uma outra questão que eu acho que é bem importante ressaltar. Os médicos, profissionais da saúde, mas especialmente os médicos, eles precisam se dedicar muitos anos dentro da medicina. Primeiro, né, a medicina, depois a residência, depois a especialização. E até pouco tempo atrás, eles eram considerados profissionais inacessíveis, né? Então, era muito difícil você ver um médico, ter acesso ao médico da forma como a gente tem hoje. Então, é toda uma transição, né, que está acontecendo. Eu costumo falar muito isso para os clientes que eu atendo, né? Hoje, quanto mais acessível você for, quanto mais você se colocar à disposição e criar essa conexão, permitir essa conexão, né, com as pessoas, mais as pessoas vão desejar ser atendidas por você, mais as pessoas também vão indicar você para outras pessoas, né, que estiverem buscando, porque não é mais hoje essa questão de estar em um patamar e se alguém quiser tem que buscar, né, por aquele profissional. É aquele médico, aquele profissional que realmente está ali e que gera toda uma identificação, que gera essa proximidade, né, que está ali disponível, né, não que a agenda precise estar disponível, mas que todo esse trabalho
né, ali nas redes sociais, que é uma ferramenta gratuita que a gente tem hoje, né, com várias possibilidades de trabalho, que elas sejam úteis para permitir isso, que até um tempo atrás não se permitia. Tanto é que a resolução do Conselho Federal de Medicina surgiu agora, né? Depois de muito tempo de debate. Então, tem aí todo um trabalho de permissão, né, a ser feito a partir de agora, justamente com esse intuito. Então, eu fiquei muito feliz, né, com essa decisão, e meus clientes também, nós comemoramos juntos, né? É um mercado que tem muito a crescer ainda, para todas as outras áreas, né? Não só para dermatologia, cirurgia plástica, mas principalmente eu vejo um oceano azul para profissionais de todas as outras áreas da saúde de explorar, né? Essa questão das redes sociais, de aprenderem a fazer o seu próprio marketing bem feito. Bem feito não precisa ser feito com altas produções, pode ser feito, né, dentro das suas possibilidades, mas a fotografia é essencial. A gente começar pela fotografia, né? Com certeza. Começar com a fotografia, eu acho que, né, é a essência. É a estruturação dos canais, né? Eu sempre brinco, né? Você já tem fotos? Facilitador. Não tenho fotos. Então, enquanto eu começo meu trabalho aqui, você já se planeja, já faz, né, as fotos para a gente ter esse material, que já vai ser o início aí, até que a gente consiga aí desenvolver a parte dos vídeos, que é um outro desafio também. A fotografia, ela já é muito mais fácil, né? Eu acho que o teu trabalho é mais fácil ainda do que o meu. Que é a parte das fotos, né? Você pega o profissional, orienta ele fica ali, mas a parte de produção de vídeos já é um pouco mais o vídeo é mais desafiador. O vídeo, ele é a fotografia em movimento. E por mais que a questão, assim, se você é videomaker, para você virar fotógrafo é um pouco mais difícil. Mas se você é fotógrafo, você já entende de luz, você já entende de lidar com a câmera, mas é uma migração um pouco mais fácil. O pessoal geralmente comenta assim, quem é videomaker, né? Mas com certeza, assim, são desafios maravilhosos a serem, né, vencidos. E que todo mundo tem a oportunidade de vencer. E assim, é uma área, assim, incrível a ser explorada, todo mundo consegue. Não é um alto investimento, né? A fotografia é acessível hoje, com certeza. Né? Tem que ser, até por introduzir ela no nosso dia a dia. Né? Claro, entender a experiência do profissional, saber quem você... O que eu acho mais legal? Você escolher um profissional que você se conecte. Então, eu tenho um estilo de foto. Identificação, assim como eu escolhi você. Acho que é muito importante isso para se sentir à vontade. Exatamente, porque nem todo mundo tem uma facilidade, nem todo mundo gosta de foto. Então, respeitar o momento que cada um está vivendo, como você comentou. Respeitar a pessoa, se a pessoa é tímida, tudo bem, a gente não vai fazer uma coisa mirabolante. Então, a gente vai sempre seguir, eu tenho muito esse respeito pela personalidade das pessoas, né? Então, acho que até tem muita regra que a gente aprende aí né, na fotografia, enfim, toda profissão tem suas regras, né? Ótimas pra gente começar, mas eu acho que o legal é não seguir as regras. Até porque... vamos dar um exemplo. Tem a regra dos terços, que é muito importante na fotografia. Por exemplo, é um quadro na imagem, e se você posiciona o olhar, vai ser estrategicamente o cérebro olhar primeiro nesses pontos, né? Tem essa regrinha dos terços que a gente chama. Mas se a imagem tá bonita e a gente quer fazer um plano diferente, se o profissional às vezes quer mostrar alguma outra coisa, quebrar a regra também é importante. Então, por isso que eu acho que tem que ter essa liberdade de você ser, além da criatividade, sempre usar a criatividade para criar esses conteúdos, né? Então, sempre respeitar muito o que o profissional é e alinhar usar a essência, né? Essa produção de uma forma estratégica que possa render frutos. Com certeza. Certo, Camila. Fico muito feliz por ter tido você como minha primeira convidada aqui, né, nessa série de podcasts do Marketing Bem Feito. A ideia desse projeto é justamente mostrar para as pessoas que todo mundo pode crescer através do marketing. Fotografia é o primeiro trabalho dentro desse contexto. Então, te agradeço imensamente por ter aceito esse convite, o desafio de gravar podcast também. Desejo todo o sucesso do mundo, que venham muitos outros trabalhos
né, com a nossa parceria também. Com certeza, eu que agradeço também de coração, né? Mais uma vez aí pela oportunidade maravilhosa. Primeiro podcast da minha vida. De ambas. Aham. Então, assim, muito especial mesmo, assim, a gente já se identifica bastante no nosso trabalho, tem total a ver, né? A Uma fotografia sintonia, né, uma conexão que anda aconteceu. andam junto, né? Então, agradecer aí pela oportunidade e com certeza não vou perder um episódio, porque vai ser incrível. Que legal, que bacana.